Olá pessoal, Márcio aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês podem ver aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre substrato para cactos e suculentas. Eu convido a vocês a se inscreverem no canal para acompanhar todas as postagens que eu estiver fazendo aqui sobre o cultivo de cactos e suculentas. Deixa o like aí no vídeo e deixa aqui no comentário o que você está achando, o que você achou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, vamos falar sobre substrato e eu vou mostrar agora o que nós vamos utilizar para esse substrato. Lembrando que não existe uma regra para substrato, tá? Substrato é uma questão assim, é muito prática, muito simples de lidar, porque nós sabemos que as suculentas e cactos, eles são de origem desértica, de origem que o solo é mais arenoso. Então, a gente sabendo dessa informação, a gente coloca, a gente produz um substrato ideal de acordo com essas características, tá? Então, o que nós vamos utilizar aqui? Eu tenho aqui essa terra preta, que é uma terra vegetal adubada. Eu utilizo esse substrato tanto nas plantas das minhas coleções, quanto para venda também. E os meus clientes têm gostado bastante. Eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo e as medidas também. Então, a terra preta, a gente vai precisar da perlita, que é esse pozinho aqui, que parece um isopor triturado. Ele é um componente artificial, a única função dele é de deixar o solo mais poroso. Temos aqui a vermiculita, que também tem essa mesma função. Lembrando que a vermiculita, ela absorve a umidade do solo, tá? E temos também a casca de arroz carbonizada. Estou gostando muito de utilizar a casca de arroz. Vou passar para vocês as medidas que eu utilizo e eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Como eu falei, não existe uma regra para substrato. Eu já utilizei terra vermelha, já utilizei terra vermelha com esterco, que é areia. Enfim, depende muito do que você quer, do que você gosta, do seu objetivo com sua planta, ok? Então, como eu falei, eu tenho esses componentes e eu vou misturar eles aqui para vocês. As medidas. Como foi que eu fiz as medidas do meu substrato? Eu tenho esse potinho aqui, que eu utilizo como medida. Aquele potinho que a gente encontra nessas lojinhas de R$1,99. Que não é mais R$1,99, é R$3. Então, ele tem um volume de 500 ml. E eu utilizo ele para fazer as medidas. O que acontece? Eu vou colocar aqui na ordem para vocês terem uma noção. Eu tenho aqui a perlita. Eu utilizo 4 copinhos desses de perlita, tá? Para 5 quilos de terra adubada ou terra preta, terra vegetal. Então, vou misturar aqui para vocês. Sai um pozinho, tá, gente? É assim mesmo. Vou colocar assim bem de pertinho, senão vai respirar isso daqui, é horrível. Já vou misturar um pouquinho aqui. Vou colocar agora a casca de arroz. A casca de arroz eu coloco 3 medidas desse copinho que eu mostrei pra vocês, tá? Esse copinho aqui. Então também solta um pozinho, tá? E a vermiculita são 2 medidas dessa daqui. Geralmente, pessoal, eu faço com 10 quilos de uma vez só. Como eu tô gravando um vídeo, eu fiz uma quantidade um pouquinho menor, que não é tão menor assim. Só para vocês verem aqui como eu faço. Então aqui é só misturar. Então aqui é só eu misturar. Tá? Eu gosto de misturar ou com a mão. Tem uma espátula ali, você pode misturar com o próprio medidor, fazendo assim, se você não quiser sujar muito sua mão. Tá? Mas geralmente eu ponho uma luva e já fica legal já. Deixa eu
tiver uma bacia em casa aí, pessoal, maior para fazer, é melhor, tá? Eu tenho essa daqui, então quando eu faço o substrato, eu utilizo essa daqui e um balde também. Aí eu consigo misturar, consigo fazer 10 quilos de uma vez de terra vegetal ou terra adubada. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o ideal para cactos e suculentas é que o substrato seja um substrato bem drenável, tá? O que é um substrato drenável? É quando você tem um substrato, quando você for realizar a rega, a água ela passe com fluidez naquele substrato e não fique empoçado, tá? Então isso é um substrato drenável, substrato que vai permitir que a água percorra o vaso e não fique empoçado, tá? Um substrato poroso. Nesse caso aqui nós temos a perlita, tá vendo que fica os floquinhos brancos? A perlita tem essa função, ela não absorve água, mas ela compõe espaço, dá espaço para entrar ar, oxigênio dentro do seu substrato. Isso é muito importante, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é um substrato básico, tá? Eu vendo esse substrato aqui na minha cidade. E para quem está iniciando é perfeito, porque muitas pessoas têm medo ou não têm muito sucesso quando faz aquelas misturas mais caseiras, com areia ou terra vermelha, com esterco também. Para quem está iniciando, talvez não seja o ideal, porque está começando agora, não entende muito sobre como funcionam as suculentas. Por que eu falo que esse substrato aqui é o ideal, principalmente para quem está iniciando? Porque aqui ele já tem todos os componentes principais para a pessoa ter sucesso no seu cultivo. Então, quando eu vendo esse substrato, eu até vendo ele num preço bem em conta. E eu sempre falo com os meus clientes. O ideal é você utilizar ele a princípio, mas com o tempo, se você achar necessidade, você pode adicionar algumas coisas para deixar o seu substrato mais rico. Nesse caso aqui, a gente poderia adicionar aqui também o carvão triturado, que é ótimo também para suculentas, o substrato no modo geral. Poderíamos também misturar aqui a areia, um pouquinho de areia lavada. E eu sempre falo isso com as pessoas. Às vezes as pessoas querem procuram a fórmula mais barata, acabam utilizando a areia, a terra vermelha. E a gente tem que lembrar que a areia, ela vem de um material de construção. E pode ter certeza, 90% das vezes aquela areia com certeza está contaminada. Então, muitas das vezes as pessoas utilizam areia direto, sem nenhum tratamento, e a planta acaba morrendo, porque se tiver alguma bactéria, se tiver alguma coisa, e a planta não estiver preparada para suportar, acaba que aquela areia vai acabar matando a suculenta. Então, assim, quando for utilizar uma areia ou uma terra vermelha, a areia ela tem que ser lavada para poder tirar o máximo de sujeira e de bactéria mesmo. Porque, igual eu falei, pode acontecer da suculenta, da areia estar contaminada. Então, o ideal, quando for utilizar areia, é lavar ela pelo menos umas 5, 6 vezes, até a água ficar um pouco mais clara, e deixar secar um pouco. Não precisa secar totalmente, mas deixa secar um pouco. E no caso da terra vermelha, terra de barranco, não pode ser aquela terra que fica mais na superfície, porque também é uma terra que a probabilidade de estar contaminada é maior. Então, o ideal é utilizar uma terra de barranco que seja mais do fundo, né? Seja mais profunda. Terra, geralmente, pessoal, ela tem algumas bactérias e principalmente a terra vermelha, ela traz também os nematóides, tá? Os nematóides vêm principalmente da terra vermelha. Então, eu dei uma parada de utilizar. Eu não tive problemas com nematóides, mas para prevenir, eu dei uma parada de utilizar a terra vermelha. Eu utilizo em algumas suculentas específicas que gostam muito da terra vermelha, como por exemplo as glaucas.
eu tenho 2 matrizes que ficam na terra vermelha, junto com esse substrato aqui. Ela não fica pura. É esse substrato aqui e um pouquinho da terra vermelha e carvão também. Tá? Então, assim, depende muito do cultivo. Mas para quem está iniciando, é basicamente isso daqui. Tá? Lembrando que, se você não tiver todos esses componentes, vocês podem estar substituindo algumas coisas. A areia você pode utilizar no lugar da perlita, da forma que eu falei para vocês, lavando a areia. Vocês podem utilizar a casca de coco, né, de pinos também, e o carvão. Então você vai adaptando de acordo com o que você tem aí na redondeza, aí na sua cidade. Depois que eu faço o plantio com esse substrato, eu só adubo ele depois de uns 3 a 6 meses de já ter plantado a suculenta. Tá? Como a terra já é a terra vegetal, adubada, não tem necessidade de você jogar um adubo aqui, porque pode ficar uma terra muito adubada para cacto suculento. Tá? Então esse aqui é o nosso substrato, gente, ó. Vendo o substrato que você aperta assim, ó, ele não forma aquela bola, não fica empapado. Lembrando que essa terra vegetal, ela tá um pouquinho úmida, tá? Ela não tá totalmente seca. Agora, só um detalhe, quando vocês forem fazer o plantio no vaso, o ideal é deixar uma camada de drenagem, de pelo menos um dedo. Vocês podem utilizar o carvão, podem utilizar tijolo, no caso, né? E o caco de telha. E podem utilizar também o isopor, que algumas pessoas gostam bastante, porque deixa o substrato, deixa o vaso mais leve. Então, assim, então vai de acordo com o que vocês têm aí dentro de casa. Não existe um substrato, assim, perfeito, que seja o melhor do mundo, tá? O que existe é o seu aprendizado no cultivo. Aí você vai se adaptando juntamente com as suculentas para chegar num ideal aí para você, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de substrato, um vídeo bem rápido. Eu espero ter falado todas as coisas, tirado todas as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que eu não falei ou que vocês tenham uma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Lembrando que a gente tem uma página no Facebook em que eu já falei sobre substrato lá. Tem até tem uma publicação lá sobre substrato. É até interessante vocês darem uma olhada lá, porque era um substrato que eu também já utilizei e também é um substrato ótimo. Lá eu lembro que eu coloquei também o carvão para no substrato, enfim, lá eu falei dos componentes, né? Eu falei de todos os benefícios de cada componente que eu coloquei no substrato, tá? Então acompanha a gente lá no Facebook, temos também o Instagram, vou deixar aqui aparecendo na tela. E segue a gente lá no Instagram, lá geralmente só posto foto de cacto de suculenta da coleção. Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem deixar lá no Instagram também, que eu respondo todo mundo, tá, pessoal? Então, é isso. Fiquem aí. Não sei se vocês já assistiram o vídeo anterior, mas o vídeo anterior eu falei sobre como identificar as suas plantas. Então, dê uma olhada aí no canal, que eu postei esse vídeo, foi essa semana. E é um aplicativo ótimo para vocês aí utilizarem no cultivo aí de vocês para poder identificar as plantas, tá, pessoal? Então fique aí com o próximo vídeo, que aguardem o próximo vídeo. Tô devendo o vídeo da parte 2 das aquisições que eu fiz. Eu vou fazer esse vídeo ainda, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês utilizam outras coisas para o substrato de vocês. Deixa aí o seu like e se inscreva no canal, tá, pessoal? Lembrando, gente, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem aí nos grupos de Facebook, de WhatsApp. Quem aí precisa de aprender um pouco sobre substrato, encaminha meu vídeo para que possa alcançar o maior número de pessoas aí, tá? Agradeço muito quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!